Preview. Preview. Olá, meus amores, tudo bem? Eu espero que sim. Então, nós estamos aqui para mais uma semana de aula. E hoje a nossa aula está baseada no nosso livro de ciências, tá? Nós iremos continuar as nossas aulas de ciências. Essa de hoje será lá na página 34, ok? Lá na página 34, nós iremos o quê? Nós iremos observar e conversar um pouco sobre os nossos olhos e a luz, tá? Os nossos olhos e a luz, que cuidados que nós temos que ter com os nossos olhos. Será que é importante eu cuidar dos meus olhos? Tá? Que cuidados são esses que eu tenho que ter com os meus olhos, tá? Com a minha visão. Quais são as partes que compõem a nossa visão? Nós iremos ver lá a partir da página 34, tá bom? Então vamos lá? Vamos ver? Então vamos lá. Então, meus amores, estamos aqui, né? Aqui no nosso livro de ciências, na página 34, ok? Então vamos lá. Na página 34, a partir desta parte aqui, ó, os olhos e a luz. Nós vimos na aula passada que nós conseguimos perceber a luz, né, com os nossos olhos. Como é que os nossos olhos percebem a luz? Eles captam a luz vai para uma parte do nosso olho, que é chamada íris, que transforma os raios de luz em energia, transmite para o nosso cérebro, e o nosso cérebro reconhece, né, aquilo que está à nossa frente. Então, através desse processo que a gente consegue enxergar, tá? E aqui, ó, quando nós observamos os nossos olhos, nós podemos ver uma parte colorida, tá? Chamada íris. Então, vamos lá? Ó, essa parte aqui, ó, essa parte, vamos dizer assim, que da bola preta dos nossos olhos, que quem tem verde é a bola verde, quem tem olho azul é a bola azul. A parte maior, depois da branca, né? Dentro da branca, é chamada de íris, tá? Por isso é que o livro fala aqui que é a parte colorida, porque pode ser essa parte que tem olhos de várias cores, né? Então, essa parte mais do lado de fora, dentro da parte branca dos olhos, é chamada de íris. Dentro dela, dentro da íris, nós temos um outro compartimento que é chamada de pupila, tá? Chamada de pupila. Depois, quando nós passamos mais para a parte exterior, nós temos aqui, ó, as pálpebras, que é justamente esse que nos faz piscar, né? Quando a gente pisca, tá? E onde tem os nossos cílios, que é esse pelinho que nós temos, né, nos olhos. Esses cílios, eles estão grudados nas pálpebras, tá bem aqui, ó. Isso a gente chama de pálpebras, tá? E os pelinhos nós chamamos de cílios. A parte de cima da pálpebra nós chamamos de pálpebra superior. E a parte de baixo nós chamamos de pálpebra inferior, tá? Em todas as duas partes nós temos cílios, ok? A menor parte de dentro do nosso olho, a bolinha menor, é a pupila. A bolinha maior é a íris. Aí nós temos a parte branca, né, do nosso olho. Nós temos em cima o que protege, tá? Os nossos olhos são as nossas pálpebras, como os nossos cílios, nossa pálpebra superior e a nossa pálpebra inferior, tá? Então, essas são as partes que compõem, tá, os nossos olhos, a nossa visão externa, tá bom? E aí, os supercílios protegem os olhos da luz e também do suor. O que são supercílios, que a gente diz? A gente chama também de sobrancelha, né? Sobrancelha. Pois é, são os nossos supercílios, ou seja,
ela protege também os nossos olhos. Protege os nossos olhos da luz e também do suor, tá? Quem aqui já teve a quem aqui já teve a experiência de uma gota de suor cair no olho? Dói, não dói? Porque o nosso suor, ele é um salgado, né? Um pouco salgado, ele tem um gosto de sal. E aí, esse sal, esse gostinho de sal, esse salgado, quando cai nos nossos olhos, arde. E o supercílio serve para isso, tá bom? Para proteger. E aí, passando aqui para nossa página 34, tá? Você sabia que o tamanho da sua pupila depende da luminosidade do ambiente? Experimente fazer o seguinte. Aqui nada mais é do que o livro está pedindo para você fazer o experimento do claro e do escuro. Chegue perto de alguém da sua casa e no claro observe de acordo com a iluminação, uma iluminação boa, observe o tamanho da pupila dos olhos dessa pessoa, se ela está grande ou se ela está pequena. E depois você vai para um ambiente que não tenha luz, ou que tenha pouquíssima luz, que esteja assim mais para o escuro, e observe o olho dessa pessoa, a pupila dela, que tamanho vai estar, tá bom? A pupila, né? Só lembrando, ó, aqui em cima, a pupila é a bolinha bem do meio, a menorzinha de dentro do nosso olho. Tá bom? Então, essa aqui é a pupila. Você vai fazer essa observação nos olhos de alguém, no claro e no escuro, para você ver que tamanho fica a pupila, tá bom? É para fazer. A íris controla a quantidade de luz que penetra nos nossos olhos, tá? E assim, de acordo com a quantidade de luz, né, dentro que os nossos olhos recebem, interfere no tamanho da nossa pupila. Vai acontecer isso. O quê? Né? O olho humano, esse olho aqui, ó, à esquerda, no escuro, e à direita, no local iluminado. Quando estamos em um ambiente bem iluminado, a íris faz com que a pupila diminua. Ou seja, ó, esse olho aqui, ó, a pessoa está num local bem iluminado. A pupila está bem pequenininha, ó. E quando estamos em um ambiente pouco iluminado, a íris faz com que a nossa pupila aumente de tamanho, ou seja, aqui, ó, a nossa pupila ela dilata, ok? No escuro, ela dilata, essa bolinha aqui no meio, que é a pupila dos nossos olhos, ela dilata no escuro. Se você quiser ver mesmo se isso é verdade, faça esse desafio aqui de cima, que foi feito, que foi pedido. Observe os olhos de uma pessoa no claro e observe os olhos de uma pessoa no escuro. E aí você vai ver que tamanho fica a pupila dos olhos, tá? Se é bem pequenininha ou se é grande. Então, essa quantidade de luz é importante para permitir que a nossa visão, para permitir a visão dos objetos. Ou seja, se você estiver num ambiente escuro e essa pupila estiver muito dilatada, você não vai conseguir enxergar ou nada ou quase nada. E com certeza os seus olhos vão estar tendo uma sobrecarga, fazendo um esforço maior para tentar enxergar, tá? Por isso é que nós temos que cuidar dos nossos olhos, que cuidar da nossa visão. Se nós formos realizar uma atividade de leitura, por exemplo, que a gente vai precisar usar bastante os nossos olhos para ler, vocês acham que nós devemos ler, estudar num local claro, bem iluminado ou escuro, pouco iluminado? Claro, bem iluminado, porque o local bem iluminado, nossa pupila ela vai estar menos dilatada, ela vai estar sendo, nossa visão ela vai estar, nossos olhos vai estar sendo poupados do exagero, ou melhor, da sobrecarga, né, da força para enxergar, ok? Então a gente vai fazer menos força para enxergar. No local bem iluminado a gente enxerga muito melhor
tudo que está ao nosso redor, inclusive um livro, as letras do livro que você está lendo, tá bom? O recomendável é que tudo que nós venhamos fazer com a nossa visão seja em um local bem iluminado, para que não force a nossa visão, para que não comprometa a nossa visão. E aqui embaixo a gente vem falando desses cuidados, tá? Os cuidados que a gente deve ter com os nossos olhos. Existem pessoas que têm dificuldades para enxergar, tá? Os objetos. Tanto tem pessoas que têm dificuldade para enxergar objetos de perto e tem pessoas que têm dificuldade para enxergar objetos de longe, tá? Existem esses dois tipos de dificuldade, tá bom? Observe. João, você não consegue enxergar muito bem. Seria bom você saber se não precisa usar óculos. Aí, tá perguntando aqui para João. João, você não consegue enxergar muito bem? Seria muito bom você saber para ver se você precisa usar óculos. Às vezes, gente, nós temos algum problema, tá? Na nossa visão, alguma dificuldade e nós não sabemos, tá? E a gente tem que ficar atento, tá bom? Se a gente está com dificuldade para enxergar, como por exemplo na escola, enxergar o quadro, enxergar lá na frente onde a professora está mostrando algum objeto, tá? Explicando, fazendo alguma explicação e eu tô com dificuldade para enxergar, eu tenho que dizer pro meu responsável, eu tenho que dizer pro papai, pra mamãe, pra vovó, pra quem cuida de mim, que eu tô com dificuldade para enxergar, tá bom? Porque aí você vai precisar ir a um oftalmologista, tá bom? Você vai precisar ir a um oftalmologista. Esse é um médico dos olhos, especialista para os olhos, tá? Para a saúde dos olhos. E ele vai colocar uns aparelhos para você fazer uns testes para você saber se você tem dificuldade para enxergar de perto, de longe, para você confirmar, tá bom? E aí, ele vai dizer se vai ser preciso você usar um óculos que tem umas lentes apropriadas para o seu tipo de dificuldade. Nada de eu usar o óculos de outra pessoa, tá bom? Eu preciso saber qual é a minha dificuldade e ter os meus próprios óculos, tá certo? Existem alguns problemas de visão, por exemplo, a menina está vendo alguma coisa no computador, aqui nessa imagem do lado, mas ela está utilizando óculos, pois tem dificuldade para enxergar o que está perto. Quando a gente tem dificuldade para enxergar o que está perto, esse tipo de problema de visão é chamado de hipermetropia. Então, se as coisas estão bem perto de você e você olha com um pouco de dificuldade, um pouco embaçado, tem pessoas que têm esse tipo de dificuldade para enxergar de perto, sabia? Pois é. Então, esse tipo de dificuldade é chamado de hipermetropia. Existe ainda a dificuldade de enxergar de longe. Quando às vezes algo está longe, você não consegue enxergar direito, uma letra, um letreiro de um ônibus, alguma coisa assim, de longe. Você não consegue ler de longe ou enxergar direito. Esse tipo de dificuldade é chamada de astigmatismo, tá bom? Perdão, esse tipo de dificuldade, tá, de enxergar de longe é chamado de miopia, que é uma dificuldade de enxergar o que está longe. A miopia é a dificuldade de enxergar o que está longe. O astigmatismo se torna uma visão sem nitidez, né? Torna a visão sem nitidez, ou seja, tudo fica embaçado. Então, nós dizemos que o astigmatismo, quando a pessoa tem a dificuldade de enxergar e fica aquilo meio embaçado, tá? Aí pode ser tanto a miopia quanto a hipermetropia. Esse embaçamento pode vir nos dois tipos de problema de visão, tá? Ou seja, além dos óculos para a correção desses problemas, pode ser utilizado lente de contato e pode também ser feita cirurgia. O que a maioria das pessoas fazem? Usam óculos, porque tem uma lente própria para o seu tipo de dificuldade. Dificuldade para perto
hipermetropia, dificuldade para longe, miopia. Esses problemas, junto com esses problemas, você pode ter o astigmatismo também, que é vista embaçada, né? O olho querendo ficar assim meio como se estivesse assim querendo sujo, né? Sabe quando você enxerga algo que não tá muito limpo, quando você enxerga através de um vidro que não tá muito limpo, é assim que é a visão de quem tem astigmatismo. Então é bom a gente ficar de olho, tá? É bom a gente ficar de olho se a gente tem algum tipo de problema de visão. Você sabia que a luz azul é a principal responsável pelo desconforto quando alguém fica muito tempo olhando para uma tela? Como, por exemplo, a tela de um celular, de um computador, né? Várias fábricas começaram a incluir nesses aparelhos a opção de desativar essa cor, principalmente quando são usados à noite, quando a claridade da tela fica mais evidente. Então, você sabia que nós não podemos passar muito tempo no computador, muito tempo no celular? Vocês sabiam disso? Justamente porque os nossos olhos eles vão ficar cansados. E ao longo do tempo, se você fizer isso muitas vezes na semana, muitas vezes no mês, muitas vezes no dia, muitas vezes na semana, muitas vezes no mês, no ano, os seus olhos vão ficando cansados. Isso vai prejudicar a sua visão. Tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa visão. Se você está percebendo que você passou já muito tempo no celular, tira um pouquinho o celular dos seus olhos, faça outra coisa, tá bom? Descanse a sua vista, descanse seus olhos, tá? Volte a participar ou assistir ou fazer qualquer coisa olhando para a tela do computador, do celular, depois que você descansar a sua visão. Não force, porque você pode até não ter problema na sua visão, um problema de enxergar, mas com o tempo, forçando os seus olhos, você poderá ter. Então, o melhor remédio é evitar, tá bom? Dica: evite o uso do celular e computadores no escuro, especialmente antes de dormir, pois a luz emitida pela tela desses equipamentos estimula a produção de substâncias em seu corpo que podem atrapalhar o sono. Então, para quem tem aí, por exemplo, costume de antes de dormir ficar mexendo muito no celular, tá? Esse tipo de costume atrapalha no seu sono, tá? Atrapalha no seu sono. Ah, eu vou mexer aqui um pouquinho no celular, vou ficar aqui até o sono chegar. Essa tela do celular vai atrapalhar o sono chegar. Então, o certo é você desligar tudo, ficar bem quietinho, esperando o sono chegar, tá bom? E não ficar com a tela do celular aí na sua frente, esperando o sono chegar, porque ele vai custar muito mais tempo chegar. Por quê? Porque na tela do celular essa luz ela vai estimular os seus olhos. Ao invés de estimular ele a querer descansar para você dormir, ele vai ficar ativado. Então, você não vai dormir tão cedo. A importância da iluminação em seu ambiente de estudo, tá? Que a gente já até falou aqui. Muito importante essa iluminação no seu ambiente de estudo. A maioria das pessoas ignoram isso, tá? Vão estudar em qualquer lugar, acha que qualquer lugar tá bom, não está, tá? Para você estudar e passar, claro, quando a gente vai estudar, tem muitas tarefas, então você vai passar bastante tempo estudando, você precisa estar num local bem iluminado, tá bom? Senão rápido a sua visão vai ficar cansada e você vai se sentir cansado e vai perder o prazer de ler, de estudar, de ler aquela revista, tá bom? Uma boa iluminação vai te ajudar, ok? Então seja amigo dos seus olhos. Lembre-se de piscar e fazer pausas quando ficar muito tempo conectado em uma atividade, pois quando você pisca, você lubrifica os olhos e retira as impurezas.
piscar bastante, principalmente quando estivermos usando muitos aparelhos eletrônicos, tá bom? A água do mar e das piscinas podem provocar irritação nos olhos. Então a gente precisa ter o cuidado com os nossos olhos e a higiene quando estiver nesses locais. Nunca esfregue ou coce os olhos, pois eles são muito delicados e sensíveis. Evite ambientes fechados e aglomerações. Nunca utilize medicamentos sem orientação médica. Os nossos olhos são algo são uma parte do nosso corpo muito sensível. Nada de estar colocando remédio nos olhos sem ser passado pelo médico. Quando eu estiver na piscina ou no mar, nada de estar abrindo os olhos dentro da água da piscina, ali tem muito cloro, faz mal para os seus olhos, tá bom? Na água do mar tem muito sal, também vai fazer mal para os seus olhos. Então a gente tem que tomar aí esses cuidados com a nossa visão, tá? É super importante, ok? E quando a gente está observando os objetos, super importante para os nossos olhos, tá bom? Então, aqui, quando a gente está observando aqui né, os objetos, e aqui o nosso livro, ele traz o microscópio, a lupa e os óculos. E ele traz também o binóculo e traz também o telescópio. É o que vai ajudar os nossos olhos a enxergar melhor coisas que não são muito perceptíveis. Por exemplo, o microscópio, ele vai nos ajudar a olhar organismos ou coisas muito pequenas, que nós não podemos enxergar com o nosso olho normal, nossa visão normal. A lupa, ela vai ampliar as imagens de alguma coisa, de um objeto, qualquer coisa que você colocar a lupa aí na frente. Vai ampliar, aumentar essa visão, ajudar os seus olhos a enxergar melhor, aumentando o tamanho daquele objeto. O telescópio é um instrumento utilizado para observar objetos que estão à distância, numa distância muito grande, tá? Pode ser utilizado para observar a Lua, as estrelas, etc. Ou seja, a Lua e as estrelas estão muito, muito, muito longe da Terra. Então, o telescópio é o aparelho próprio para isso. O alcance dele, a lente dele, é uma lente super potente, tá? Vai nos fazer enxergar coisas bem distantes, como a Lua e as estrelas, por exemplo. O binóculo é um instrumento utilizado para observar objetos que estão distantes, facilitando assim a visualização deles. Ou seja, não tão distantes, mas que os meus olhos não conseguem enxergar mais com tanta clareza. Aí os binóculos, eles nos ajudam, tá? Vão nos ajudar com isso, para enxergar esses objetos. Então, e as pessoas com deficiência visual, como é que elas fazem? Nós estamos falando de enxergar, de cuidar dos nossos olhos, mas tem pessoas que têm deficiência visual, não é isso? Como é que elas fazem? As pessoas com deficiência visual, hoje em dia, elas já têm muitos aparatos, ou seja, coisas que podem ajudá-las a se locomover, a andar por aí com mais facilidade, tá? Nós temos, por exemplo, nessa nossa imagem, uma mulher caminhando, fazendo uma caminhada com um cão guia. Nós temos os cães guias, né? Que alguns cegos conseguem obter. Esses cães, eles são treinados para levar as pessoas, né? E livrá-las dos obstáculos, se tiver um degrau, se tiver um buraco, se tiver uma escada, tudo isso o cão guia, ele vai estar ali para alertar. Nós temos também aqui na mão da mulher aqui, ó, dessa imagem, desta senhora, uma bengala que vai ajudar ela a sentir o ambiente, ver o que está à frente, se tem algum obstáculo também, tá bom? E o sistema de leitura para as pessoas com pouca visão ou sem nenhuma visão, tá? A gente vai chamar de deficiência visual, é o Braille. Então, essas pessoas, elas podem ler? Podem, através do Braille. O que são os Brailles? O Braille é um sistema de símbolos em alto relevo, representado por bolinhas,
E essas bolinhas, elas têm o jeito, tá? Elas têm o jeitinho certo de serem colocadas, de acordo com elas vão formar símbolos, e esses símbolos, quando a pessoa estuda essa língua do sistema Braille, ela vai entender o que cada símbolo quer dizer. Aí ela vai conseguir, tá? Através do Braille, ela vai conseguir fazer a leitura de um documento ou de qualquer coisa que seja em Braille. Já temos livros, viu? Nós já temos muitos livros em Braille. Inclusive, na nossa biblioteca pública, nós temos acesso, qualquer pessoa pode ter acesso aos livros em Braille, tá? Que justamente é a língua das pessoas com deficiência visual. E aí pode ser sem nenhuma visão, ou pode ser com visão baixa, pouquíssima visão, tá? Então, o Braille é a língua oficial de quem tem problema visual, tá? Deficiência visual, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Então, eu peço que vocês façam as atividades, tá bom? Faça a atividade daqui da página 38 e faça a atividade até a página 40, que é sobre o nosso assunto, tá bom? E aí, na nossa próxima aula, nós iremos corrigir, tá certo? Então, façam as atividades da página 38 a 40, que justamente é o resumo do nosso livro, dos nossos capítulos, do nosso último capítulo aí do nosso livro de ciências. Um beijo para vocês e até a próxima aula, tá bom? Tchau!